Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos estudar um texto de 1 Coríntios, capítulo 8. Carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 8, apenas do versículo 1 ao versículo 13 do capítulo 8. A palavra de Deus diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomenda a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que é dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E, por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Senhor, nós nos reunimos neste lugar, atraídos pela obra do Senhor Jesus na cruz, que nos salvou, pagando preço pela nossa alma, pagando preço pela nossa vida. Ele deu a vida dele. E nós, tocados pelo Teu Espírito Santo, compreendendo esta verdade, fomos mudados pela instrumentalidade do Teu Espírito Santo em nosso coração, para que nós pudéssemos sempre ser guiados pelo Senhor para fazermos aquilo que agrada ao Senhor. E mesmo continuando sendo pecadores como somos, e mesmo pecando no decorrer da nossa vida, nós sabemos que o Senhor tem usado do Teu amor para sustentar-nos, para manter-nos nos Teus caminhos, perdoando os nossos pecados e nos dando oportunidade de vivermos este evangelho maravilhoso, salvador, renovador, no nosso dia a dia, até aquele dia em que nós estaremos para sempre contigo. O Senhor tem enchido o nosso coração da esperança da volta de Jesus, qual aguardamos ansiosamente
que finalmente seremos resgatados dos nossos pecados. E o Senhor reunirá todo o teu povo como uma grande tribo, uma grande nação, para vivermos para sempre contigo. O Senhor sendo o nosso Rei, governando-nos pela eternidade. Livres do pecado, livres, Senhor, das falhas da nossa carne, para vivermos para sempre contigo. Mas, ó Deus, desperta-nos hoje, enquanto aqui estamos, para vivermos de acordo com a tua vontade. E mesmo as coisas que nós mais amamos, se elas nos prejudicam, se elas nos sabotam, nós pedimos que o Senhor nos dê força e sabedoria para nos livrarmos delas, para que a vida em comunidade, a vida no meio do teu povo, seja uma vida de santidade, mas que edifique a cada um de nós no conviver um com o outro. Nossa súplica, Senhor, é que o Senhor fale ao nosso coração, chamando a nossa atenção para a tua vontade santa. Em nome de Jesus. Amém. Eu acho que todos nós conhecemos o texto de carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Alguém que está aqui não conhece o capítulo 13 de 1 Coríntios, que fala sobre o amor? Alguém nunca ouviu esse texto? Nunca leu esse texto? Nunca? Acho que todos nós, né? Se você que está assistindo pela internet, levante a sua mão se você nunca. Acho que não vai dar certo. Mas todos nós conhecemos. E é interessante como Paulo trabalha, é chamado do hino sobre o amor, né? Como é que nós devemos praticar a vida cristã? Como é que nós vamos viver essa realidade proposta por Jesus quando nos salvou? Através do amor. Paulo diz que sem o amor, nada faz sentido. Nós perdemos a objetividade. Então, o amor é o vínculo, é aquilo que nos amarra uns aos outros e faz com que nós possamos viver em comunidade mesmo sendo diferentes, mesmo pensando de forma diferente. Quer seja politicamente diferente, quer seja por os times de futebol diferente, quer seja escolaridade diferente, quer seja renda diferente, tudo diferente, mas estamos juntos como uma família, como um povo, como um grupo só, trabalhados pela obra do Senhor no nosso coração, que nos salvou. E através do amor proposto pela palavra, nós estamos juntos, para vivermos daqui para frente, pela eternidade, juntos. Os cristãos no primeiro século, eles enfrentavam algumas situações problemáticas, porque eles viviam num mundo, numa situação governamental, que não era permitido ser cristão. Porque quando você dizia que Jesus é o único Deus, você estava dizendo que os outros deuses não eram Deus. E aí, o império, que era um império politeísta, ele não queria que isso acontecesse porque isso desagregava. Isso fazia com que as pessoas pudessem ter ideias que eles não queriam que as pessoas tivessem. Então, se Jesus fosse mais um Deus, sem problemas. Já temos tantos, mais um, está tranquilo. Mas o único, as pessoas poderiam ter a ideia de que era melhor servir a Deus do que ao imperador. E aí, poderia dar problemas para governar esse povo. Então, na hora das reuniões de oração, dos encontros entre os cristãos, eles não podiam fazer que nem a gente, colocar lá no grupo da igreja, colocar no Facebook, colocar no Instagram, ou tem mais um, no YouTube,
que vai ter uma reunião de oração na casa do fulano de tal. Não podiam. Porque senão as outras pessoas saberiam e ligavam para 190 não, 190 é socorro, né? Ligavam para a polícia. Elemento está se reunindo lá na casa do... Tem que parar com isso. Então o que eles faziam? Eles tinham alguns métodos bastante criativos, a meu ver. Na frente da casa do irmão que haveria a reunião de oração, o encontro, o culto, eles desenhavam um peixe. Inclusive é o símbolo da UPH, né? Até hoje a gente usa esse símbolo aí. Eles desenhavam um peixe ali. Ou no chão, ou na parede. Então todo cristão que passava ali, via o peixe, falava, opa, a reunião de oração é aqui hoje. E ia embora, não falava, né? Aí, chegava à noite e ia fazer aquela monte de gente assim, inesperadamente, foram todo mundo fazer visita para o irmão que mora ali. Né? Porque ele sabia, e os outros não sabiam. Para poderem se proteger, mas para estarem juntos. Corriam risco? Claro que corriam. Mas eles queriam, eles precisavam estar juntos, porque eles se amavam. E uma das formas de demonstrar esse amor é estar perto. Interessante que Paulo está escrevendo aos Coríntios, e a carta aos Coríntios, você precisa sempre lembrar disso, ela é dividida em duas partes. Capítulo 1 ao capítulo 6 e do capítulo 7 em diante. Do capítulo 1 ao capítulo 6, Paulo está falando, instruindo a igreja por causa das informações que os da casa de Cloé deram para ele. Então ele vai trabalhar em cima dessas questões que o pessoal da casa de Cloé falou para Paulo que estava acontecendo lá na igreja. A partir do capítulo 7, Paulo começa então a responder perguntas feitas pelos coríntios. Ele vem trabalhando essa questão, respondendo cada uma das perguntas que os coríntios fizeram a ele. Nesse caso especificamente, aqui no capítulo 8, Paulo está dentro dessa porção, dessa segunda parte, né, dessa segunda sessão da sua carta, respondendo perguntas. E essas perguntas, essa resposta compreende o capítulo 8, 9 e 10. Claro que hoje nós só vamos trabalhar o capítulo 8, mas a resposta completa para a pergunta é capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, é essa resposta. Qual é a pergunta? Infelizmente nós não temos declarado, escrito aqui, qual é a pergunta. Mas pela resposta, nós podemos entender a pergunta. Então, pela resposta que nós temos, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, é algo do tipo, os coríntios perguntaram, Paulo, tem algum problema a gente comer carne que tenha sido sacrificada aos ídolos e vendida no mercado? No nosso caso aqui, no açougue? Tem ou não tem? Então Paulo começa a responder a esta pergunta. Né? E interessantemente, diferente de hoje, a maioria dos açougues, eles pegavam as carnes, antes de oferecer as carnes para serem vendidas lá, isso era feito um ritual antes para oferecendo para os seus deuses. Eles matavam os animais, ofereciam a carne, como uma espécie de consagração daquela carne, e depois traziam para o mercado. Já que aquele deus não comeu, eles traziam para o mercado e ofereciam para vender. E aí, se você quisesse fazer uma churrascada, um churrasco na sua casa, você tinha que ir no mercado comprar. Se você não tivesse o boi, né? Você tinha que ir no mercado comprar, no açougue comprar. E aí, qual é a melhor carne? Qual é a melhor carne? Aí o açougueiro fala assim, esta carne aqui, esta picanha maturada, esta costela, me ajuda aí, esta fraldinha, essa daqui foi oferecida para Zeus. Essa daqui foi oferecida para Hermes. Essa aqui foi, olha, essa picanha foi oferecida para
Júpiter é o mesmo Zeus, né? Para Afrodite. Olha, aí você, é mesmo? Porque era o melhor que tinha, eles ofereciam e depois traziam e vendiam. E aí os cristãos que queriam fazer o churrasco, eles não eram vegetarianos, tá? Eles queriam fazer o churrasco, como é que a gente vai fazer? Paulo, a gente pode ir lá e comprar? Mesmo sabendo que essa carne foi sacrificada aos ídolos, a gente pode ir lá comprar? Então Paulo começa a responder a partir do capítulo 8. E é o texto que nós temos diante de nós. Mas eu quero chamar sua atenção, porque a ênfase de Paulo nesse texto é sobre amor cristão. Então a primeira parte, a primeira das 3 partes, né, da resposta de Paulo a esta pergunta é: você deve amar seu irmão. E ele começa falando sobre a grandeza deste amor cristão. E ele, versículo 1 a versículo 3, ele fala de uma grande diferença que existe. Diferença entre saber e amar. E ele usa aqui uma ilustração, 2 ilustrações bastante interessantes. A primeira delas é a ilustração do balão e a segunda delas é a ilustração do muro. Quando ele diz assim, somos senhores do saber. Versículo 1, né? No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Provavelmente, este é um lema dos judeus ali, e que Paulo endossa por breve tempo. Realmente, todos nós sabemos o que devemos ou não devemos fazer, você não precisa de ajuda para saber se pode ou não pode, você vai decidir no seu coração, tá certo. Mas Paulo diz uma coisa, só que o saber é uma espécie de balão. Ele infla a gente, ele ensoberbece, ele faz a gente, eu sei todas as coisas, eu sou cabeção, né? Eu sou um grande estudioso, sei tudo, não preciso de ajuda. Você vai inchando, vai inchando, vai inchando, vai inchando, vai inchando. Enquanto que, quando ele fala do amor, ele diz, o amor edifica. O amor constrói. O amor serve de base. E ele suporta o outro sobre si, como tijolos colocados um em cima do outro. Construindo uma espécie de muro. Uma construção é formada a partir do amor. Então, ainda que nós saibamos, se a gente não souber usar o amor, o conhecimento, nós vamos ser balões prontos para estourar. Porque não é só um dardo que estoura o balão. O próprio ar do balão, chega um momento, que é o máximo, a plenitude dele, que mais uma libra qualquer de ar, estoura. Paulo, portanto, quando fala sobre isso, essa diferença, né? Ele diz assim, a obra de Deus, né? O conhecimento de Deus. Ele diz assim, olha que interessante o versículo 3 ainda, né? Mas se alguém ama a Deus, vamos voltar no 2, só para você entender a dinâmica de Paulo. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Aí, versículo 3. Mas se alguém ama a Deus, a gente fica quase que esperando ele dizer assim, esse conhece a Deus. Mas não é isso que ele diz. Ele diz, esse é conhecido por Deus. O que é mais importante? Você ter conhecimento sobre Deus, ser um teólogo formado na grande universidade de teologia do seu país, ou você ser conhecido por Deus, ser um filho de Deus? Claro que a resposta a essa pergunta é ser conhecido. Porque ser teólogo não salva.
conhecer sobre Deus não te aproxima dele. Mas quando ele te conhece, e o Espírito de Deus trabalha em seu coração, mesmo que você não saiba ler, você tem comunhão com Deus. Mesmo que você tenha dificuldade de juntar as palavras, que a gente chama de ler de carreirinha, né? Você fica ali no Deus me ama. Você leva 2h30 para ler essa frase, mas você já sabe do amor de Deus por você. E eu tive o privilégio de trabalhar com um irmão, um presbítero, analfabeto. E ele, era uma coisa muito interessante, porque ele falava para a neta dele, você lê para mim o texto? Aí a neta lia lá, né? Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí, ele pregava em cima do texto que a neta tinha lido, porque ele não sabia ler. Mas ele conhecia o pastor. Por isso ele podia pregar. E às vezes grande conhecimento, mas não conhece a Deus. Então, perceba que conhecimento desprovido de amor não traz benefício para o cristão. Versículo 4 a versículo 7, Paulo vai discutir aí a grande realidade sobre os ídolos. E o que ele diz? Ele diz, o ídolo não é nada, na verdade. O texto é, o ídolo nada é, né? O ídolo significa o quê? Uma imagem, uma figura, uma escultura, alguma coisa assim. Que é o que ela é. Ela é um pedaço de madeira, ela é um pedaço de ferro, ela é um pedaço de cimento, alguma coisa de gesso, talvez. Alguma coisa assim, esculpido, cravejado, pintado. Às vezes até tem tecido com eles em figuras, né? Em situações, em ações distintas e tal. Mas é só isso, ele não deixa de ser madeira, ele não deixa de ser pedra ou qualquer coisa desse tipo, porque ele é um ídolo, é uma figura, é uma imagem. E Paulo diz, por quê? Porque só existe um Deus, vivo, verdadeiro, que interage, que responde, que ouve, que cria. Só existe um. Então, se só existe um, todos os outros não são. Ainda que, ele diz assim, alguns se dizem Deus e dizem que estão no céu ou em qualquer outro lugar, mesmo assim eles não são, porque eles não existem. Eu tenho visto algumas pessoas tentando usar esse texto do versículo 6 como se fosse uma declaração bíblica de que existem muitos deuses, né? Todavia versículo 5. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Então, tá vendo? A Bíblia diz que há muitos deuses e muitos senhores. Mas a frase anterior já disse, não existe. É que as pessoas dizem que existem. E aí elas vão criando outros deuses. Um para governar a lavoura, o outro para cuidar do tempo ou das tempestades, um para o mar, outro para a terra, um para cuidar do nascimento, outro para cuidar da morte, outro para cuidar depois da morte, e vão terceirizando o trabalho, criando departamentos, criando situações para cada um desses deuses, né, que estão sendo chamados de deuses aqui, presidirem e governarem. E às vezes até tem tantos deuses que tem dois tomando conta de um mesmo setor e eles ficam brigando ali.
discutindo entre eles ali, o que você vai fazer, o que deixa eu fazer, isso aqui é minha área, eu sou a Vera. Claro que eles não estão discutindo porque eles não existem, né? Mas na cabeça dos adoradores, cada um quer escolher o seu. Mas Paulo está dizendo, eles não existem. Ainda que muitas coisas a gente possa chamar de deuses, elas nada são. Então, Deus quer exclusividade. Por isso Ele nunca permitiu que nós tivéssemos fizéssemos algum tipo de imagem dEle. Porque o nosso Deus não pode ser comparado a nada, a nenhuma parte de sua criação. Por mais nobre, por mais elevada que seja, não é comparável ao Deus vivo e verdadeiro. Paulo diz, só existe um, o Pai, para quem são todas as coisas e nós também. Só existe um, o Filho, por meio de quem são todas as coisas criadas e mantidas, e nós também somos para Ele. Ele é o Senhor, o dominador, o dono absoluto de tudo o que há, de tudo o que nós vemos e até mesmo das coisas que nós não podemos ver. Ele domina absoluto. Só existe um. E esse um é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ainda que Paulo não tenha colocado nesse texto o Espírito Santo, ele também faz parte da Trindade. Mas do versículo 7 ao versículo 13, Paulo chama a nossa atenção para que nós tenhamos consideração para com os nossos irmãos. Então veja, primeira parte, nós podemos ter conhecimentos? Podemos. Mas conhecimento sem amor não adianta nada. Por quê? Segunda parte, os ídolos, para quem nós estamos adorando, para quem nós estamos entregando aquela carne, não pode tocar na carne. Por que ele não pode tocar? Porque ele não existe. Então, se você consagrar este copo d'água diante de algum Deus, o copo não muda, a água não muda. Porque esse Deus que você está dizendo que ele está lá no céu, ou está no monte, ou ele está no campo, ou ele não existe. Portanto, ele não pode tocar na água, ele não pode mudar a composição da água, ele não pode abençoar a água porque ele não existe. Não muda nada. Mas, terceira parte, tem gente que acha que muda. E esse é o ponto, né? Mas essas pessoas, Paulo chama aqui de os fracos. Por quê? Porque eles estão chegando agora. Eles receberam Jesus agora. Eles entenderam a mensagem salvadora do Evangelho agora. E eles estavam familiarizados na sua religião anterior a ter vários deuses. Eles estavam acostumados a, quando eles queriam alguma coisa, eles levavam uma oferenda lá e depositavam lá diante do altar daquele Deus, daquela estátua, daquela pintura, e falavam ali com aquela estátua, e pediam a bênção, e depois tomavam ou comiam aquela comida, ou levavam para a casa de alguém para poder abençoar aquela pessoa. Eles estavam acostumados com essas coisas. E agora eles acabaram de chegar na igreja. Eles não sabem como funciona. Eles não têm ainda este conhecimento sobre Deus para poder mudar os seus corações e serem libertos dessa servidão a deuses que não existem. Então,
Para essas pessoas, comer uma carne sacrificada a um outro Deus, que não seja o Jesus Cristo, que não seja ao Pai, ao Espírito Santo, seria duas possibilidades. Um sacrilégio, uma coisa absurda, porque eu estaria traindo o meu Deus com outro Deus igual a ele. E esse Deus abençoou essa carne, mas essa carne vai fazer mal para mim, porque eu sou de outro Deus. Aí eu vou passar mal depois. Ou eu vou comer a carne sacrificada a esse, mesmo pertencendo ao Deus vivo e verdadeiro, eu vou comer carne sacrificada a esse, mas esse aqui também vai me abençoar. Porque a carne já está abençoada, porque ele foi sacrificada para ele. Então eu ganho das duas partes. Então Paulo diz assim, olha gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Não é isso que acontece. Porque se o Deus não existe, ele não pode abençoar nem amaldiçoar. Ele não existe. Então a carne é carne. O seu churrasco não vai mudar. Se você fizer lá não sei, eu estou tentando fugir do churrasco, tá? Estou tentando fugir. Vai fazer uma lasanha consagrada. Uma lasanha consagrada a Afrodite, a deusa do amor. Não sei como uma lasanha pode ser, deve ser rosa a lasanha, não sei. Molho rosa, molho rosé, né? Alguma coisa assim. Você vai fazer uma lasanha do amor. É lasanha só. Porque não existe lasanha do amor, porque a Afrodite não existe, então ela não pode abençoar. Eu vou entregar isso aqui. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, com todo o respeito que eu tenho pelos que pensam diferentes, mas no Brasil tem algumas formas de pensar muito interessantes, porque nós achamos que se nós fizermos determinadas malabarismos com algumas coisas, essas coisas ficam consagradas. E aí a menina quer namorar com o rapaz, então ela tem que pegar uma água, vou dar a receita aqui, pegar uma água, coloca uma peça íntima dela na água, lá, deixa de molho, faz uma oração ali, obviamente tira a peça, né, íntima, e dá o copo para o rapaz para ele tomar aquela água. E ele vai se apaixonar por ela. Ah, tolinha. Ele vai falar, essa água está com gosto estranho. É a única coisa que pode acontecer. Ou então, tanto faz. Não é por causa da água. Mas a gente tem esse tipo de pensamento. E às vezes a gente vem para a igreja e a gente arrasta esse tipo de conhecimento, esse tipo de pensamento, e vem e a gente dá aquela cristianizada neste conhecimento. Então agora a água, eu vou fazer uma oração. Agora não é mais, né? Agora eu vou fazer aquela oração, vou pedir para o pastor impor as mãos sobre a água. E aí essa água agora, o rapaz vai se apaixonar por mim, porque agora o pastor orou. A gente dá aquela cristianizada em conceitos que não são bíblicos, que nós estávamos familiarizados lá. E quando chegamos aqui, vamos fazer um churrasco e você está convidando lá a igreja para ir no churrasco de comemoração do seu aniversário de 60 anos. E aí você vai fazer o seu churrasco de comemoração e você coloca no convite assim, carne oferecida a Zeus. Que é para dizer que é de primeira.
E aí o irmãozinho disse, vou ganhar dos dois lados. Porque Deus vai me abençoar, porque quem está falando, quem colocou lá, foi o seu Nishimura, que é presbítero da igreja. Pô, se o seu Nishimura colocou que a carne oferecida aos Zeus, essa carne é da bênção. Então, Zeus vai me abençoar, Yahvé vai me abençoar. Eu vou me dar bem. Mas, na verdade, a carne continua sendo carne. Se deixar passar do ponto, nem Zeus, nem Yahvé vai fazer o gosto ficar bom. Porque comida é comida. E é isso que a gente tem que entender. Nós não vamos ganhar nada se nós comermos, e não vamos perder nada se não comermos. Então, por que ele trabalha essa questão? Porque ele diz assim, nós somos livres, claro. Nós fortes, os que não são fracos, nós podemos comer. Não tem problema nenhum, a gente vai lá e diz assim, quero 5 quilos dessa picanha aí. O açougueiro fala assim, essa aqui é dos Zeus, não tem problema, eu quero essa picanha. É a melhor que você tem? É essa que eu quero. Pronto, nós não temos problema com isso, porque a gente sabe que os Zeus não existe. Então, tudo bem. Mas se alguém, nosso irmão na fé, nos vê fazendo isso, lê lá no convite, ele começa a pensar, então Zeus existe. Porque o presbítero colocou aqui no convite. Então Zeus existe. Então, eu também preciso fazer isso. E ele é golpeado, ele é induzido a participar de jantares, aí Paulo já está estendendo, né? Não é mais na sua casa, mas em templos dedicados a esses deuses, onde esses carnes serão servidas como oferendas, você participar de jantares oferecidos a outros deuses. Por quê? Se pode na sua casa, por que não pode lá? Então, e ele vai ser golpeado na nuca, porque não tem estrutura ainda para isto. Ele ainda não entendeu. E nós, irmãos, fortes, estamos derrubando os nossos irmãos, chamados aqui de fracos, os novos na fé. Por isso, Paulo insiste que haja a união em Cristo. Porque Cristo morreu por nós, fraco ou forte. Foi Cristo quem morreu por nós. Nós somos dele. Tanto o mais experiente, quanto o que acabou de se converter. Nós somos dele. Quando nós pecamos contra os nossos irmãos recém-convertidos, os novatos, os fracos, nós estamos pecando contra Cristo. Porque nós estamos dizendo que eles são desprezíveis, quando não são. O mesmo sangue derramado por você é o mesmo sangue derramado por ele. E assim, este golpe na cabeça dos nossos irmãos mexe com a forma deles entenderem. E eles não conseguem progredir na fé, porque estão sendo golpeados todos os dias por maus exemplos. Então Paulo diz, dá seu próprio exemplo. Se a carne vendida lá no açougue
e eu vou comprar esta carne. E eu posso comprar, porque eu sei que ela não existe. Eu posso ir lá e comprar. Mas quando eu chego lá, o irmãozinho está lá dizendo, Paulo, a gente vai comer essa carne? Você diz, não. Hoje o churrasco vai ser de chuchu. Eu nunca mais vou comer carne, se for isso, se for preciso. Por amor ao meu irmão. Eu já tive num churrasco, irmãos, que fizeram abobrinha. Churrasco de abobrinha. Não é fácil. Não é fácil. Não é, não. Aquilo foi difícil. O senhor faz? O senhor gosta? É bom. Tem gente que gosta, tá vendo? Se é mais fácil para o irmão Nishimura. Churrasco eu gosto de carne. Não tem arroz, não tem farofa, eu quero carne, tá? Mas tem gente que gosta, né? E até nas churrascarias tem lá uma seção de, não sei o que tem porque eu não chego nem perto, mas eu sei que tem coisas lá, tem, né? Você pode servir depois. Mas nesse churrasco a pessoa era vegetariana, então fizeram um churrasco para ela, fizeram pimentão, fizeram abobrinha. Mas só de olhar num churrasco, aquilo, para mim, é complicado. Mas a verdade é que a Bíblia ensina o seguinte, que se isso atrapalha o seu irmão, se aquilo que você pode fazer, e você sabe, você tem esse conhecimento, que isso não é pecado, mas mesmo não sendo pecado, você faz o seu irmão tropeçar? Você golpeia seu irmão com o seu exemplo, que ele ainda não tem essa maturidade? Você deve abrir mão. Então, no meu caso, eu teria que comer o churrasco de abobrinha. É uma coisa fácil? Não. Mas o maduro somos nós. Então, eu vou pegar aqui um exemplo, quando tem uma criança no nosso meio. E a criança, ela ainda não entendeu a questão do culto. Ela grita, ela chora, ela está incomodada, né? Às vezes está muito calor, ela vai para lá e vai para cá e tal, e ela quer falar, ela é criança. O problema somos nós, os adultos. Porque a gente fica assim, a criança olha para você, ela que vai falar, ué, você está mexendo com ela, ela vai falar. Aí você, fica quieto, você mexeu com ela. Assim somos nós, espiritualmente. Os nossos irmãos pequenos, eles não sabem ainda. E eles vêm para a igreja para aprender. Eles querem ver como é que a gente faz. Então, quando você diz assim, vamos ter uma evangelização aqui no bairro, sabe quem vem? Os novos. E eles vêm ávidos para ver como é que faz, porque eles não sabem fazer. Eles querem saber como é que faz. E com quem que eles vão aprender? Com os mais velhos. Mas os mais velhos não vêm. E eu já participei de evangelização, que, vamos lá, irmãos, tal, vieram os novos. E eles não conseguiam conversar com as pessoas quando distribuíam o folheto. Porque eles estavam apavorados. Apavorados. Porque eles distribuíam o folheto, e aí a pessoa falou, mas onde é que é essa igreja? Olha, ela fica ali perto da padaria. Mas qual padaria? Eu não sei o nome da padaria. Sabe, porque eles não tinham. Estavam chegando na igreja.
Mas cadê os mais velhos para darem um exemplo, para ensinar o caminho, para dizer para eles, olha, é assim que se faz. Quando perguntar a padaria, é Rio Douro. Do lado dali da Entre Rios, você conhece Entre Rios? Não, não conheço. Então, fica... Posto de saúde, aí você vai, porque você conhece, você está há 200 anos ali. É nesse sentido, servir de exemplo, bom exemplo. Mas o que nós fazemos? Eu já tenho o conhecimento de que Deus vai salvar quem Ele quiser salvar. Então eu não vou distribuir folheto. Está vendo como o conhecimento atrapalha? Não vou distribuir folheto, porque Deus vai mandar o seu anjo. Deus vai fazer um milagre. Deus vai mandar alguém, menos eu. Deus não. Mas eu ou qualquer outra pessoa. Quando o novo chega, ele quer e ele vê, cadê os nossos irmãos? Estão jogando bola. Estão pescando. Estão andando de bicicleta. Mas no dia e na hora da evangelização, aí o novo diz, mas não foi esse mesmo irmão que disse que a coisa mais importante da igreja era a evangelização, semana passada, na escola dominical? Entende? O golpe que é? Paulo diz, siga o meu exemplo. Não sigam os maus exemplos. Irmãos, siga o meu exemplo. Se acontecer, se isso se der, em vez de você ficar discutindo teologia com ele, abra mão por amor a ele. Abra mão por causa dele. Porque Cristo morreu por ele. Quem é você para desprezar alguém? Alvo do amor sacrificial de Jesus na cruz por ele. Abra mão. Você tem todos os direitos. Mesmo assim, abra mão. Porque é o amor que edifica. Uma igreja não cresce sem amor. A gente podia ter todas essas cadeiras aqui vermelhas com teólogos. Se não houvesse amor entre nós, a igreja definharia. Mas mesmo que não tenha nenhum teólogo, se nós seguirmos a palavra de Deus e nos amarmos como é o mandamento do Senhor, a igreja será edificada. O que nos une não é teologia, é o amor.